Fala pessoal, estreando mais um episódio aqui no podcast do Jonatas. Hoje a gente vai conversar com Noemi, né? Vamos saber um pouco aí sobre a sua profissão, né? O seu empreendimento, né? Pilates. Eu particularmente tenho confusão quanto à fisioterapia e Pilates, então é algo que eu vou fazer perguntas aqui para esclarecimento pessoal, né? Também sobre importâncias, né, destes exercícios eh, que são ainda mais específicos e direcionados, né? O que é que o profissional da área dela executa em específico, questões de faixas etárias, né? Necessidades de urgências, né? E também quanto à prevenção. Eu acho que a prevenção ela ainda é o melhor remédio, né, para Com todas certeza. as situações, para todas as áreas de saúde. Então, convido você a se inscrever aqui no canal, né? Já curte esse vídeo, deixa um comentário aí, compartilha para que mais pessoas saibam e conheçam quem é Noemi, né? Sobre o seu empreendimento, né? Eu gosto de divulgar as coisas boas que acontecem aqui em Canindé e empreender, embora difícil, Muito. né, ainda é algo necessário para a sociedade, Com certeza. né? Então, vamos iniciar, deixar aqui Noemi se apresente. Boa noite, Noemi, Boa fica à noite, vontade. Jonatas. Gostaria de agradecer, né, pelo convite. Muito obrigada. Me sinto muito honrada pelo convite, de fato. Né? Como você já falou meu nome, eu me chamo Noemi. Tenho 26 anos, sou fisioterapeuta, sou cristã protestante, casada há 2 anos. E esse é um pouquinho, né, de mim, um pouquinho da minha biografia. Eu sou natural de Alagoas, mas moro em Canindé há pelo menos uns 20 anos. Quando os meus pais vieram para cá, eu era pequenininha, então eu me sinto mais sergipana do que alagoana. Eu sou de Arapiraca, mas basicamente eu só fiz nascer e aí nós viemos para Sergipe. Então eu me sinto de fato sergipana e principalmente canidaense, né? Porque foi a minha infância inteira aqui, a minha adolescência e a minha vida adulta, né? Graças a Deus eu consegui firmar raízes em Canindé, porque é uma cidade que eu gosto muito. Quando eu me formei, eu imaginava, né, que eu ia precisar ir embora para trabalhar, mas que bom que eu consegui me fixar aqui, né? Por gostar muito de Canindé e por não precisar ir para fora, né, para distante da minha família, eu consegui ficar por aqui. E isso realmente, para mim, foi o maior presente. Boa. Então, você já adiantou bastante sobre você. Você é jovem, né? Então, não tenho, assim, uma história tão Muito distante, grande, né, da atualidade, Sim. né? Que seria o nosso tema Uhum. principal aqui. Mas eu quero começar assim a entender, desde os seus estudos, né, como você foi se direcionando a escolher essa profissão. Tá. Se já tinha inspirações, pessoas próximas ou não tão próximas assim, Uhum. né, porque se você já conhecia ou conheceu ali dentro, né, já do Sim. estudo, como que foi escolher? É de fato, começando, é uma fisioterapia, tem a ver, ou são cursos diferentes, o O Pilates? Pilates, para você ser instrutor de Pilates, né, você precisa ter ou fisioterapia ou um curso de educação física. Então, você necessariamente precisa ter uma graduação nessas áreas. Então, você precisa conhecer o movimento. Então, vamos lá, como foi que eu cheguei na fisioterapia, né? Porque antes de tudo, eu sou instrutora de Pilates, mas acima de qualquer coisa, eu sou fisioterapeuta. Então, quando eu estava no ensino médio, eu ainda tinha, assim, uma imaturidade em relação ao que eu de fato seria. Na verdade, quando eu era criança, que meu pai me perguntava, eu dizia inúmeras profissões. Eu dizia que eu seria advogada, eu dizia que eu seria jornalista, eu dizia que eu seria dentista, eu falava várias coisas, e até cantora. Mas acho que toda criança fala isso, né? Brinca com essas coisas. Mas assim, eu não tinha certeza ainda do que era que eu queria de fato ser. Quando eu entrei no ensino médio, eu sempre tive muita facilidade, muita habilidade em falar, não tinha muita vergonha de falar em público. Então, os meus professores me estimulavam muito a ir para a docência. Então, principalmente os professores ali de literatura, português, porque eu sempre gostei muito. Então, eles sempre me estimulavam a ir para a parte do ensino mesmo, né, para a docência.
mas não era algo que chamava tanto a minha atenção, que enchia meu coração. E eu sempre gostei muito de cuidados. Então, na minha casa, fui eu que arranquei todos os dentes do meu irmão, por exemplo. Minha mãe, ela não tinha muita coragem para essas coisas. Então, quando a gente se machucava, era eu mesma que ia lá, que cuidava de mim, cuidava de Davi. Então, eu sempre tive muito isso com o cuidado. Então, isso já me chamava atenção para a questão da área da saúde, por exemplo. Então, eu já ficava meio assim: será que é essa área que eu tenho que seguir? E, de fato, o meu coração ia muito para o lado da medicina, né? Então eu pensava em passar um tempo fazendo cursinho para tentar prestar vestibular para medicina e, né, me tornar médica. Mas ao mesmo tempo, Jonathan, eu vim de uma realidade que não era uma realidade muito fácil, né? Então assim, a gente precisava de algo para ontem, vamos pensar assim. Os meus pais, né, graças a Deus, nada nunca nos faltou, mas a gente sempre foi uma família humilde, então eu sabia que eu precisava, digamos assim, me formar logo, sabe? Tentar ter algo mais para ontem. E eu sabia que se eu fosse passar muito tempo estudando, prestando vestibular para medicina, talvez eu ficasse mais tempo da minha vida. E eu sempre fui muito, até Márcio brinca comigo, que eu sou muito imediatista. Eu sempre quis as coisas muito para ontem. Então, foi pensando nisso que eu descartei a medicina. Eu ainda fiz um ano de pré-sede aqui em Canidé, com professores maravilhosos da nossa rede. E eu estudava no IFAL, eu fiz o ensino médio no IFAL, mas eu vinha toda noite para o pré-sede, que na época era na Olaria, depois foi o Primário do Carmo. Estudei com os professores daqui para poder prestar o Enem, né, para ver o que era que de fato a minha nota iria me permitir. Então eu tinha aí entre a medicina, a odontologia, que era a minha segunda opção, e a fisioterapia, que seria a minha terceira opção. Então, de imediato, a fisioterapia não me enchia os olhos como as duas primeiras. Então, vamos lá, descartei a medicina porque eu sabia que eu ia precisar de um tempo mais, estudando e tudo mais. Então, eu pensava muito na odontologia. E aí, veio a questão de botar os pezinhos no chão e saber da minha realidade. A odontologia é um curso maravilhoso, eu tenho muitos amigos dentistas, é um curso louvável, mas é um curso caro, né? Mesmo sendo em faculdade pública, você precisa comprar os materiais, você precisa demandar de um valor aquisitivo ali que na época, né, eu não tinha. Então, eu sabia que ia ser muito mais difícil eu conseguir me formar dentista pensando nessa questão financeira. E aí eu fiz o Enem, né? E de cara eu consegui alguns cursos, porque assim, quando a gente faz o Enem, a gente sai colocando nossa nota para algumas faculdades, né? Então, SISU, por exemplo, você coloca para uma instituição, para Uni você coloca para outra instituição e FIES para outra instituição. E aí, na época, eu consegui letras, né? Que era a minha última opção, assim, que eu realmente não queria, mas por muita insistência de muitos professores, de dizerem, não, tente pelo menos. E aí eu consegui, na época, para letras no SISU, né? Eu não coloquei a minha nota do SISU para fisioterapia, eu coloquei para letras. Salvo engano, na época foi na UFAL. Acho que foi na UFAL. E aí, fisioterapia eu coloquei FIES na AGES. E aí, assim, na minha cabeça seria, tipo, a minha última opção. Eu disse, acho que agora não vai ser o ano. Talvez eu não consiga, porque na época, eu acho que, não sei, né, como é que tá hoje. Faz muito tempo que eu saí do mercado de estudo vestibular. Mas na época era bem complicadozinho você conseguir, na minha época já. Porque desde então, o FIES já era por meio de nota. Antigamente, né, você só fazia uma inscrição e aí você conseguia a bolsa e conseguia, já foi o financiamento. No meu caso, eu precisei fazer realmente o Enem, colocar nota, e aí foi todo um protocolo. Se eu não me engano, tinham 15 vagas para fisioterapia no curso, na época, né? No horário que eu queria. E aí eu consegui. Quando eu consegui, eu fiz, olha, eu acho que é o momento, vou fazer o seguinte. Vou fazer um período de fisioterapia e aí depois eu troco para odonto, porque, né, vai que daqui para lá as coisas melhorem e aí eu consigo fazer odontologia. E aí eu confesso para você que eu não consegui sair do curso de fisioterapia desde o primeiro período. Mas o que eu até brinco, né? Tem um amigo meu que hoje a gente perdeu até o contato por conta da vida mesmo. Mas ele foi uma inspiração para mim. Ele era amputado e ele estava fazendo o curso de fisioterapia porque ele sempre falou que foi a fisioterapia que salvou a vida dele, que mudou a vida dele. Então, quando eu entrei na faculdade, né, que eu me deparei com a história de Rangel, eu fiquei, caramba, a fisioterapia realmente ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. E ele estava ali para ser fisioterapeuta.
né? Mesmo diante da situação que ele tinha passado, passou por um acidente e ficou amputado, e mesmo assim ele queria se tornar fisioterapeuta e ajudar outras pessoas a serem, né, terem uma qualidade de vida como ele tinha. Então, assim, foi a partir dessa história dele e a partir do curso mesmo em si, das pessoas, dos amigos que eu fiz no primeiro período, que eu decidi ficar na fisioterapia. E eu não imaginava o que era que eu ia encarar a partir dali, porque não é um curso fácil, né? As pessoas pensam que é um curso tranquilo, mas a gente vê todas as áreas da medicina. Então, a gente vê a geriatria, a gente vê a pediatria, a gente vê neuro, a gente vê ortopedia, todas essas áreas, mas voltadas para o fisioterapeuta, né? Então, a gente tem a disciplina de UTI, a gente tem a disciplina de urgência, enfim. Então, todas essas áreas, elas são trazidas na grade, né, na carga horária da instituição, do curso de fisioterapia, e a gente realmente precisa estudar muito. Então, foi um curso difícil nesse sentido, porque eu precisei me dedicar muito. Mas era algo realmente que eu já estava aprendendo a gostar. Então, assim, já tinha essa questão do cuidado com essa experiência de ter me encontrado mesmo. E aí eu cursei, né? Foram 5 anos. Na verdade, eu fiquei um pouquinho a mais por conta da pandemia. Quando eu estava para entrar no estágio, estourou a pandemia, eu já estava em Aracaju. Eu lembro que na época foi o primeiro caso de Covid no cirurgia e eu estava no cirurgia. Então, tinha apenas um paciente internado, ele estava isolado, mas a gente precisou voltar para casa. E nesse voltar para casa, a gente ficou um ano em casa, só fazendo, basicamente um ano, só fazendo as disciplinas online para depois a gente conseguir voltar. Então, eu voltei para casa. Eu fui e voltei em março, né? Na Agis, né? Uniagis, né? Que a Agis a gente já está acostumado assim, é como se fosse carinhoso. Você faz o curso, né? Durante, por exemplo, fisioterapia. São 4 anos de disciplinas, e aí tem as práticas e tudo mais dentro das disciplinas, e um ano você fica fazendo estágio. Então, você está ali dentro desse um ano fazendo estágio e fazendo TCC. E aí tem meio período, um período, né, que no caso meio ano, é você fazendo estágio hospitalar e o outro você fazendo estágio clínico, que é dentro da própria clínica escola da AGES. Porque hoje as instituições, né, elas têm a sua própria clínica escola realmente dentro da faculdade. Então, a gente de fato tinha uma clínica de fisioterapia, onde a gente tinha tudo. Tinha área de neuro, tinha área de ortopedia, tinha área de pediatria, e a gente via todos esses pacientes reais que chegavam e a gente era supervisionado, né, e atendia esses pacientes. E aí, na época, foi quando eu fui eu estava, meu primeiro estágio seria o hospitalar. E aí eu fui para Aracaju, foi quando estourou a pandemia, volta para casa. Eu só consegui retornar para Aracaju para voltar para o estágio em dezembro. Lembro como hoje, eu apresentei o meu TCC dia 14 de dezembro de 2020 e voltei para o estágio, eu acho que 2 dias depois da apresentação do TCC. E aí nós pegamos o estágio na época da pandemia. E isso foi o meu divisor de águas. Na faculdade, eu tinha muita facilidade com a disciplina de UTI. Então, eu tinha um amor muito grande. Talvez eu acho até por essa questão da medicina, né? Que eu tinha esse contato, querendo ou não, um amor muito grande pela medicina. E o fato de você estar dentro do ambiente hospitalar, você acaba tendo uma visão, né, maior e tudo mais. Então, eu tinha muito isso pela área hospitalar. E eu me encantei quando eu vi o que o fisioterapeuta fazia dentro da UTI, porque infelizmente não é muito visto, né? Então, tem pessoas que nem sabem a importância do fisioterapeuta dentro da UTI. E, de fato, assim, é um profissional excepcional, que hoje realmente ele está sendo cotado para ficar 24 horas, ou seja, as UTIs elas precisam de fisioterapeuta durante 24 horas. E aí eu tinha isso de ir para a área hospitalar, né? Tá dando para pegar o raciocínio, né? Eu Sim, falo sim. ligeiro. E aí, eu já sabia o que eu queria. Então, eu já sabia que quando eu me formasse, eu ia estudar um tempo para poder prestar residência, que a gente também pode prestar residência. E no meu caso, eu queria para a área hospitalar. E aí, a residência você fica 2 anos, né, ganhando uma bolsa. Então, você tem que estudar muito, porque é bem concorrido. No caso, são 2, 3 vagas. Aí vai depender. Por exemplo, aqui a gente faz aqui em Sergipe, tem a da UNIT, tem a da UFES, enfim, você faz para essas áreas, né? E aí você tem que ficar um tempinho estudando para poder entrar.
ou você pode fazer uma pós-graduação e começar a atender também dentro do hospital. Então eu já sabia mais ou menos que caminho seguir, mas nunca, em hipótese alguma, passou pela minha cabeça de que eu iria parar no Pilates. Na verdade, eu tinha até um certo preconceito, diga-se de passagem, para você ver como Deus é, né? Eu não digo nem a vida, como Deus ele é, como eu sempre digo, intencional. Ele sabe onde ele nos coloca. E aí, vamos pro estágio, certo? Era um grupo de 6 meninas, né? E aí, 3 ficavam numa ala, 3 ficavam em outra. E vamos conhecer a realidade de um estagiário dentro da pandemia. E eu confesso pra você, Jonatas, que foi o meu choque de realidade. Porque assim, eu amava a parte de ventilação mecânica. Eu sabia o que eu estava fazendo. Então, mexer com o ventilador mecânico é uma coisa, é uma máquina. Então, você vai fazer os cálculos ventilatórios, você vai saber como é que você vai ventilar seu paciente, você vai resolver tudo ali. O médico vai entubar, você vai programar o ventilador e você vai ficar ali observando aquele paciente. Isso é uma coisa na teoria. Na prática, quando aquele paciente está ali, extremamente debilitado, totalmente acamado, e que você sabe que ele é o pai, a mãe de alguém, você realmente sua cabeça é outra. Então, imagine isso dentro de uma pandemia. E aí a gente foi, na época, sem vacina, né? Foi quando começou a vacinar os profissionais de saúde no início do ano seguinte, né, em 2021. E o estagiário, ele era o último da pirâmide para ser vacinado. Então a gente estava ali sem vacina, realmente, porque. E a instituição correndo atrás, correndo muito atrás para vacinar a gente, porque, né, eles queriam ter essa proteção, mas a gente realmente teve que assinar termo e tudo mais de que a gente queria ir para o estágio. Então a gente se responsabilizou, já era todo mundo maior, vamos embora. E aí eu confesso, Jonatas, que quando eu vi aqueles casos, a minha cabeça ela mudou um pouquinho em relação à área hospitalar. Não que eu não tivesse paz, eu amava poder cuidar, mas você vê muitas vidas ir embora, você precisar saber que você vai voltar para sua casa e que aqueles pacientes vão ficar ali. Então, envolveu muito aquela questão psicológica. Eu até voltava muitas vezes chorando, sem dizer a minha mãe, sem dizer a Márcio, sem dizer a ninguém, porque era que a gente estava passando ali, né? Porque era muito difícil para minha cabeça. Eu era uma menina super novinha, de porque 20, 21 anos, 22 anos. E a minha cabeça muito, assim, sabe, ainda sem entender exatamente o que era que estava Não assimilou acontecendo. Não ali. assimilava isso. E aí, eu, graças a Deus, consegui concluir, mesmo assim, amando muito a área hospitalar mesmo diante dessas situações. Eu lembro que o primeiro, isso não é sigiloso, né, falar, mas assim, o primeiro óbito que eu presenciei, eu passei dias com aquilo na minha cabeça, sabe? Eu tava ambuzando a paciente, a gente fica com o ambu, né, ventilando enquanto eles estavam fazendo a reanimação, e eu realmente fiquei com aquele olhar daquela pessoa ali na minha cabeça durante dias. E aí eu fiquei, meu Deus, eu questionava o Senhor. Como é que vai ser daqui por diante? Será que eu vou ter paz? Será que eu vou ter estrutura emocional para lidar com essas questões? E aí eu lembro que na época eu não dizia a ninguém, eu voltava para casa, nos ônibus em Aracaju, pensando, muitas vezes chorando, mas eu não contava o que era que a gente via, porque eu tenho certeza que se eu dissesse, minha mãe ia dizer, venha-se embora agora, largue isso Vai querer tudo. proteger você disso Eu venho aí. embora agora, porque realmente não era fácil, né? A gente tinha todas essas questões, mas eu mesmo assim amava aquilo. Amava demais. E ver, muitas vezes a gente teve histórias tristes, mas a gente também viu muitas altas, viu pacientes realmente melhorarem, irem para casa, e eram histórias assim, maravilhosas. E o estágio, ele realmente é um divisor de águas na vida do estudante, porque às vezes você acha, não, é pouco tempo para você entender o que é que você vai querer ser, não, mas dá tempo de realmente você colocar na sua cabeça, será se é isso aqui mesmo? E aí vamos lá, passou, o estágio está lá, passei. Na época, eu fiz o meu TCC em relação ao Covid. Eu cheguei a publicar o meu TCC, ele se tornou artigo, porque era algo que eu realmente amava muito e era tudo muito novo. Então, eu trouxe para o estudo, né, muitos artigos novos. Eu realmente queria, eu mergulhava realmente naquele assunto. Eu amava muito. E eu tinha certeza que eu ia para essa área. E aí a gente foi para o estágio clínico, que eu também gostei muito, não vou dizer que eu não gostei. Eu gostei muito, era muito mais leve. A gente ia para casa em paz, porque a gente atendia o paciente, reabilitava o paciente, ele ia para casa dele, você ia para sua casa e estava tudo bem. E diferentemente, por exemplo, do hospital, onde infelizmente na área de UTI a gente tem muitas perdas,
na clínica a gente tem muitos ganhos, porque aquele paciente que chegou fraturado, você reabilitou, ele volta a andar. O paciente que sofreu AVC, ele estava com padrão espástico, você melhorou, ele volta a ficar funcional. Então, assim, querendo ou não, enche muito mais os olhos. Então, você querendo ou não tem uma paz ali de estar atendendo aquele paciente. E aí eu passei por estágio clínico também, muito tranquilo, formei. E agora, né? O que é que vai ser da minha vida? Eu volto para casa, para Canidé ou não volto? O que é que vai ser? Fico por aqui ou não fico? E aí ficou esse questionamento e eu comecei a correr atrás. E eu mexi os meus pauzinhos sempre em relação à hora hospitalar. E aí eu comecei uma pós em UTI, na época, e já comecei a entrar em contato com fisioterapeutas que eu conhecia, para ver, né, como era que eu fazia para poder entrar no hospital. E aí eu cheguei a prestar processo seletivo na época para uma empresa que ela é prestadora de serviço para os hospitais. E aí teve uma das quais eu não fui chamada e teve uma que eu fui chamada. E aí tava tudo certo na época. Eu lembro que eu tava toda me preparando para, tipo assim, semana que vem embora para Aracaju. Eu iria estar numa empresa que prestaria serviço para o São Lucas. Então, eu não ia ser CLT de São Lucas, é muito diferente. Eu iria estar terceirizada, entende? Isso acontece muito. E aí, na época, a UTI era uma UTI Covid que eu ia ficar. A UTI que eu ia ficar fechou. E aí, a mulher me ligou, né, a coordenadora, disse, olha, Noemi, a UTI fechou, então a gente não tá mais precisando. Graças a Deus, a pandemia já estava melhorando o cenário, então a gente já não estava mais, ela disse, né, a gente já não está precisando mais de fisioterapeuta aqui. E aí eu vou testar zero, né, e agora? E aí eu lembro que na época um professor meu me ligou, tinha sido meu professor de estágio, e ele me procurou para saber se eu queria trabalhar com ele. Ele estava como coordenador de uma UTI em outro lugar, queria saber se eu queria trabalhar com ele. Só que tem todos os trâmites quando a gente se forma, né? Entre da entrada no conselho e tudo mais. Então eu ainda tinha aí para receber algumas coisas, e aí não dava tempo, deu todo esse trâmite para eu poder começar a trabalhar lá, porque era urgente, era pandemia, né? Então, querendo ou não, eu estava precisando. E aí, infelizmente, por conta disso, não deu certo. E aí, eu voltei a estaca zero. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí, foi quando eu comecei a fazer a área clínica. A clínica mesmo, em Canidé. Comecei a atender paciente em domicílio. Eu tinha uma paciente na olaria. Eu lembro que eu tinha que ir atender ela a pé e voltar a pé, justamente para economizar, porque o dinheirinho que eu ganhava daquele atendimento já estava contado para alguma coisa, ou seja, eu não podia nem gastar com o mototáxi. E eu não tinha muito material, porque eu também não tinha condições de Deixa eu, comprar. deixa eu só fazer uma pergunta dentro da, do que você falou aí, antes de você começar outro assunto, porque você citou bastante o momento da pandemia, do Covid Uhum. ali, porque marcou, né? Muita gente, assim, Sim, né? Marcou o mundo inteiro, na marcou o mundo verdade, inteiro, né? é. Mas no quesito, assim, o pessoal que estava estudando áreas da saúde, Uhum. né? Precisou-se de vários profissionais Foi, de maneira imediata, foi. né? E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a correlação profissional de fisioterapia, Com né, a hospitalar. com o paciente. Isso, o Tá. porquê, né? Porque o pessoal pode não ligar por algum motivo, né? Mas a questão, a doença era respiratória. Fisioterapeuta é mobilidade, né? É Aham. movimento, o que é que tem a ver, Sim. né? Então, qual sua relação, né, a sua profissão, Tá. né, Com o que ficou tão necessário que precisou também de fisioterapeutas, dentro do né, hospital. isso, Tá. dentro do hospital. Vamos lá, vamos pensar primeiro na questão que é óbvia, né? Mobilidade, como você mesmo falou. A questão motora, que a gente chama, né? Não existe, por exemplo, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória. Fisioterapia é fisioterapia. Mas existem as áreas as quais a gente consegue delimitar, vamos dizer assim. Então, dentro do ambiente hospitalar, principalmente pensando no paciente acamado, a gente trabalha o movimento de fato, certo? Vamos primeiro para essa parte. O movimento. Por quê? Aquele paciente que está acamado, ele está ali, né, sem gerar força, porque ele não está fazendo movimentos. Então, o que é que o fisioterapeuta vai lá e faz? O trabalho por ele. Então,
a gente ativa aquela musculatura, a gente estimula aquela musculatura para que esse paciente ele não perca tanta força muscular, massa muscular, tônus, o que mantém Uhum. ali, né, o corpo em movimento. Isso ficou muito claro, eu acho, depois do acidente. Morte não, graças a Deus ele não chegou, né? De um rapaz há um tempo atrás, que ele teve um acidente, Kaique alguma coisa, eu não me lembro. Ele teve um acidente e ele ficou muito tempo acamado, e o fato dele ter massa muscular suficiente fez com que ele se recuperasse com mais facilidade. Então, nesse sentido, por exemplo. Então, o fisioterapeuta ele já atua na questão motora desses pacientes. Então, de fato, a gente faz fisioterapia nesse paciente. A gente ativa essa musculatura, a gente coloca esse paciente em sedestação, ou seja, senta esse paciente, a gente coloca esse paciente em ortostase, coloca ele em pé, né? Para que ele, quando ele está, por exemplo, quando ele não está completamente sedado, certo? Quando ele está ali parcialmente sedado. Ou quando ele está responsivo, né? Quando ele está falando e tudo mais. Nesse sentido. Mas, por exemplo, quando ele está totalmente sedado, totalmente, é, é, vamos dizer ali, apagado, né? Vamos usar esse termo. A gente vai lá e faz esse trabalho por ele, certo? Conseguiu entender essa parte? Sim. Questão motora. Então, é meio que óbvio a atuação do fisioterapeuta nessa parte motora. Mas aí a gente vem para a parte respiratória. O que é que esse físio faz? A gente geralmente trabalha de fato a expansão, né, pulmonar. A gente trabalha a ventilação mecânica. O que é ventilar? É trazer ar para dentro do pulmão. Então, o que era que acontecia com os pacientes COVID? A área pulmonar ela era tomada, né, por meio da doença em si, né? O que era que o COVID causava? A atelectasia pulmonar, ou seja, o pulmão ele ficava colabado, né? Ele não tinha é, como expandir, porque ele ficava secretivo. Então, o pulmão secretivo, ele perde área ventilatória. Então, você não consegue respirar porque seu pulmão está ali cheinho de secreção. Então, o que é que o fisioterapeuta faz? É um dos principais profissionais para a atuação da ventilação mecânica. Então, o médico intuba, a intubação é feita pelo médico. Então, o médico ele vai lá, faz a intubação e geralmente é o fisioterapeuta quem coloca os parâmetros ventilatórios. Os outros profissionais podem fazer isso? Podem, eles até sabem também, certo? Isso também é de competência do enfermeiro, eles também sabem, médicos também sabem, mas é principalmente o fisioterapeuta. Então, por exemplo, a gente tem na nossa grade, né, da faculdade, uma disciplina chamada UTI. Então, a gente estuda, por exemplo, quais são os parâmetros ventilatórios que a gente utiliza no paciente tal e tal, certo? Então, por exemplo, é a partir daqueles parâmetros ventilatórios que aquele paciente ele vai começar a melhorar, ele vai ganhar área pulmonar. Na época do Covid, eu estou bem desatualizada, porque realmente tem um tempo que eu não estudo mais sobre, mas na época eu lembro que até meu TCC eu defendi muito a ventilação a volume e não a pressão. Na época eu lembro que tinham muitos estudos trazendo essa diferença e tudo mais. Porque quando a gente ventila, por exemplo, eu espero não errar, mas, por exemplo, quando você ventila a pressão, você não controla o volume que entra dentro do pulmão do paciente. E aí você pode gerar lesão. E quando você ventila a volume, você consegue ter aí um parâmetro ali da pressão e você não gera, pode gerar, mas se você tiver um cuidadozinho, você não vai gerar, por exemplo, uma lesão pulmonar. Então tem isso. Você tem que entender e tem que saber exatamente o que é que você está fazendo, por exemplo. Porque se você fizer uma coisa errada ali, você realmente pode gerar uma lesão no pulmão do paciente. Estourar o pulmão, vamos dizer assim, Uhum. por meio de muita pressão ou de muito volume que você vai estar mandando daquele ventilador. Então, o paciente ele está ali entubado e ele vai estar ventilando, ele vai estar recebendo aquela ventilação daquele ventilador mecânico. Não é respirador, é de fato ventilador. Ele vai jogar um ar. Então, aquele paciente ele vai estar recebendo. Isso vai fazer com que ele ganhe área pulmonar, certo? Além disso, a gente usa as técnicas que tiram, né, a secreção do pulmão, né? Eu não vou falar os termos técnicos, mas a gente tenta tirar a secreção do pulmão. Então, por exemplo, a gente usa técnicas fisioterapêuticas mesmo, por meio de manobras. Então, existem algumas posturas que ajudam a drenar esse pulmão. E a gente usa também o que os outros profissionais de saúde também fazem, que é a aspiração. Então, você aspira o paciente. Vai entrar uma canulazinha ali
e aí você vai aspirar aquele paciente e vai sair a secreção daquele pulmão, certo? Quando necessário. Então, não é uma coisa que tem que se estar fazendo toda hora, porque é invasivo. Então, é algo que você está ali realmente invadindo aquele paciente, né? Mas óbvio que para o bem dele, para que ele tenha uma melhora. Então, o fisioterapeuta ele vai atuar justamente nisso, nessa questão pulmonar. Por isso que ele se tornou tão importante, porque o COVID ele não atingia principalmente a questão pulmonar. Então, uma UTI sem o fisioterapeuta, ela não ia girar. Porque ele era o profissional que iria saber, por exemplo, como era que ele ia ventilar aquele paciente para que ele melhorasse, certo? Quais eram as técnicas que ele ia usar para melhorar a questão brônquica desse paciente, ou seja, diminuir a secreção e fazer com que ele voltasse a respirar. Então, ganhar área pulmonar, essa é a palavra, certo? Então, a gente fazia de tudo para ganhar área pulmonar. Fazia e fazem, porque eles continuam fazendo isso. A Noemi tem a questão do Covid, acabou, mas a gente continua tendo várias outras doenças, né? Por exemplo, DPOC, né, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, ela muitas vezes pode ser gerada por pacientes que são fumantes muito tempo, então isso pode acontecer e aí o paciente vai perder a área pulmonar. A asma, infelizmente, uma asma não controlada, ela pode se tornar nesse sentido também, sabe? A pneumonia, por exemplo, né? Eu perdi minha avó para pneumonia. Então, é uma doença que ela realmente é muito perigosa, principalmente em idosos e em crianças. Então, o fisioterapeuta, ele vai atuar nessa questão. Então, até hoje, né, tem as repercussões do Covid ainda. Então, até hoje, eles continuam atuando e, graças a Deus, né, as leis hoje lutaram muito para que o fisioterapeuta ele se tornasse parte, é, é, um dos componentes principais da equipe multidisciplinar dentro do ambiente hospitalar. Então, isso é realmente louvável. E eu mando aqui, por exemplo, o meu abraço para minhas amigas que estão na área, Mariana Arimateia, Juliana e Emília. Emília está na UTI NEO, hoje ela atua com os bebezinhos, então tem, por exemplo, a questão que a gente viu muito, né, da bronquiolite, por exemplo, nos bebezinhos. Então, o fisioterapeuta, ele também atua ali naquele paciente pequenininho também. Então, é uma área que realmente é muito ampla. A gente pode fazer muita coisa. Conseguiu entender? Sim, sim. Que Eu bom. tenho a questão, eu tinha coisas que eu meio que conseguia deduzir uns Uhum, porquês, assim, mas é interessante colocar, porque tanto profissionais da área da uhum. saúde e ligados à prática de exercícios, Sim. né? Qual era essa relação, né? Isso. E ficou muito evidente, Uhum. né, na Foi. pandemia, inclusive esse estudo eu tinha visto também, que se eu não me engano a USP, né, fizeram uma pesquisa lá de alguns pacientes e aqueles que tinham mais massa muscular, né, Sim. eles tinham uma chance maior de De recuperação, recuperação. Sim. né, e o Isso. tempo que eles levavam na De UTI internação era era menor. reduzido. Isso. E é isso uma das coisas, por exemplo, que aí eu vou entrar, né, para minha área, por exemplo, para o Pilates, que a gente bate muito na tecla, né? O paciente, ele precisa ter, não apenas o paciente, nós, todo mundo em geral, a gente precisa praticar atividade física, pensando em longevidade, né? Se você quer ser um idoso funcional, que faz as suas coisas sozinho, que toma seu banho sozinho, né? Eu sempre falo, minha avó, ela faleceu com 92 anos, agora em agosto desse ano. E minha avó, ela era muito funcional. Mas por que que minha avó era muito funcional? Porque ela era muito ativa, então ela fazia muita coisa. E o fato de você ser ativo, isso te dá longevidade. Então minha avó, ela faleceu lúcida, ninguém nunca deu um banho nela, né? Quando ela veio adoecer, realmente ela adoeceu por conta gripou, gerou uma pneumonia, e aí ela não falou, isso também foi uma questão que fez com que a doença se agravasse, Ele ela, escondeu, ela no caso. escondeu o quadro, ela internou e aí faleceu. Mas porque também, né, a gente que é cristão entende que era o momento em que o Senhor queria recolher. Mas assim, ela teve uma vida de 92 anos, extremamente funcional. Ninguém nunca deu um banho na minha avó. É tanto que até minhas primas falam que no hospital ela dizia, quando o enfermeiro, alguém chegava, né, para fazer esse cuidado com ela dizia, pedia desculpa, desculpa, porque ela dizia assim, ninguém nunca me deu um banho, ninguém nunca fez algo assim por mim, porque ela sempre fez as coisinhas dela. Mas por que ela chegou a 92 anos com tanta longevidade, né, com tanta saúde? Porque ela era muito funcional. Então, eu lembro que minhas tias sempre diziam,
ligar quando eu ligava, né? Como é que tá a voinha? Mulher, tua avó não para. A gente pega tua avó em cima do banquinho, limpando em cima do armário. Eu digo, ô vó, nem eu tô limpando em cima do meu armário. Então, assim, era muito disso, porque ela era muito ativa. E eu sempre dizia, deixe ela ser ativa. Quando eu ligava pra minha tia, como é que tava a avó? A melhor da família. Todo mundo adoecia e a voinha tava ali. Inclusive, ela pegou Covid. Ela teve Covid. Ela adoeceu, mas ela não nem internou e tudo mais na época. Ficou bem, porque ela era muito ativa. Então, o Uhum. fato de sermos ativos nos traz muito mais saúde, muito mais longevidade. Então, quando você é uma pessoa que trabalha o dia todo sentado e você, de fato, não tira nenhuma horinha do seu dia para movimentar o seu corpo, infelizmente significa dizer que você vai ter uma vida um pouquinho mais curta, no sentido de você não vai ter, por exemplo, aporte muscular suficiente para se você adoecer e ficar internado. Também tem a questão, por exemplo, que a perda de massa muscular de região do quadríceps é um dos maiores preditores de morte no paciente idoso. Então, por exemplo, a gente não sabe se daqui no futuro você vai ter um Parkinson, um Alzheimer e vai precisar ficar mais parado. Talvez não seja acamado, mas o fato, né, de você ter uma doença neurológica vai requerer de você um pouco mais de aporte muscular. Então, ser ativo é algo. Eu sempre brinco dizendo que é da mesma forma que a gente guarda dinheiro pensando no futuro, a gente tem que guardar músculo pensando no futuro, certo? No sentido de que você realmente precisa ter essa poupança, esse banco de aporte muscular, de funcionalidade, de diminuição de dores agora, para que no futuro, é algo que eu sempre pergunto ao meu paciente, principalmente ao paciente de fisioterapia, né? Quando ele chega com um problema de coluna, às vezes eu tenho muitos pacientes, por exemplo, 20 e poucos anos, um dentista, por exemplo, já com hérnia de disco. E aí eu pergunto, como é que você quer se ver daqui a 20 anos? Como é que você se vê daqui a 20 anos? Aí a pessoa, não, eu ainda quero estar trabalhando e tudo mais. Aí eles mesmos vai e voltam e dizem, mas se eu ficar assim, né, do jeito que eu tô, talvez eu nem consiga terminar, sei lá, chegar a 40 anos de profissão. De fato, é impossível. Eles ficam muito tempo ali com a coluna em flexão, né? Então, pode acontecer realmente de você precisar parar antes. Então, parando para pensar, vamos começar a se cuidar agora, né? Construir isso. Então, é meio como se fosse uma conta bancária mesmo. A gente está guardando isso ali para o futuro. Então, essa é a relação mesmo que a gente tem. Eu mesmo, assim, se eu passar um período sem praticar exercício, né? Eu me sinto velho. Começa a aparecer Dor em dores tudo que é lugar. oxe, eu não tô fazendo nada, eu tô Nada. cheio de dor, E né? sou novo ainda, né? A Né? gente se questiona, Aí mas eu ainda sou jovem. imediatamente, ao retornar a fazer qualquer atividade, eu faço basicamente musculação e pratico judô, Judô. né? É basicamente isso. Tem Eu as pratiquei dores. judô. Já praticou também? Já. Aqui em Pequenininha. Canela, cara. Foi, pequena. Com o Joab. Sim, Joab inclusive tá, é, aconteceu, né? Porque é o dia que vai subir o vídeo, é diferente. Aham. A graduação do pessoal da academia dele, né? Uma carrada de molequinho sendo Oh, que graduado coisa aí. boa. É, lógico, tem as dores que quem pratica sabe, que é a dor da prática daquele esporte, da Uhum, musculação, a dor comum, né? uhum. Judô. A gente trabalha com Você impacto. tá gerando lesão muscular, né? Isso. Então, a Então, academia, por exemplo, você tá ali gerando microlesão. Então, você vai ter dor no tem sentido que de saber que aí você vai sentir, né? isso, tem que diferenciar essa dor patológica, né? O que seria a dor patológica. Então, você é uma pessoa sedentária e aí do Uhum. nada começou a doer teu joelho. Ah, mas eu nem faço esforço. Justamente por isso. Pior é isso, é É, aparecer uma dor do nada, é né? Isso é que é isso. E complicado. assim, eu percebo, eu até comento com minhas alunas, a gente diz, eu tenho 26 anos, vou completar 27 agora em janeiro. E o meu corpo de 26 anos para o meu corpo de 19 anos é completamente diferente. Se hoje fosse para eu aguentar o batido que eu aguentei viajando para Paripiranga toda semana, eu acho que eu não aguentaria, sabe? Hoje meu corpo é outro em relação, por exemplo, até a dores. Eita, Noemi, você é instrutora de pilates, você pratica pilates, faz musculação, corre. Eu sou muito ativa, realmente. O Márcio disse que do nada em 2024 eu quis fazer tudo que foi esporte. Tudo, João. Inclusive, cheguei a falar com o Joab para voltar para o judô. Eu só não voltei por conta de horário. Realmente que eu não Uhum. tive, mas eu ainda quero voltar. Ou para o judô, eu tenho muita vontade de conhecer o Muay Thai também. O Muay Thai é bem interessante, sempre tive vontade. E aí, mesmo assim, né?
eu entendo que meu corpo hoje, ele é outro. Então, por exemplo, o nosso corpo, ele tem um prazo de validade, né? Nós somos falíveis, ou seja, tem um prazo de validade. Então, a gente realmente precisa ter esse cuidado, né? De muito antes. Então, Noemi, quando é que a pessoa precisa começar a praticar atividade física? A mesma coisa de que ela precisa começar a guardar dinheiro com 3 anos, sabe? De idade. Então, Contribuir com o começa INSS. a contribuir ali com três Logo. anos. E aí, a mesma coisa, começa a praticar atividade física com 3 anos. E, infelizmente, John, na nossa atual realidade, isso foi tirado das nossas crianças, né? As nossas Uhum. crianças hoje não pulam mais a amarelinha, elas não brincam mais na rua. Hoje elas estão presas, né, dentro de uma casa com um computador, com um telefone, numa TV, e é por isso que nós estamos, né, gerando adultos bem doentes. Eu até brinco, nossa geração, ela é muito doente. Você vai comparar a minha geração, a sua geração com a geração da minha avó, que faleceu com 92 anos, super saudável, sem, não era hipertensa, não era diabética, não tinha problema nem de vista. Então, assim, né, pra gente parar pra pensar. A gente começa a adquirir problema de vista de pequenininho, porque a gente já tem muito acesso a telas, né? Então, por exemplo, eu A tenho luz azul, né, que a chama. luz, exato. Eu tenho amigos com 20 e poucos anos, inclusive amigos da faculdade. Esse amigo meu, hoje ele tá fazendo medicina, ele migrou, né, para medicina, mas dentro da faculdade, com 20 e pouquinhos anos, ele descobriu que era hipertenso. Então, até hoje eu acredito que ele ainda faz uso da medicação para o controle da pressão arterial. Então, assim, é algo que, infelizmente, na nossa geração é mais comum, né, esse acúmulo de doenças, essa percepção nova de doenças, justamente por conta do nosso estilo de vida. Envolve muita a questão desde a alimentação, né? É, Desde a nutrição, né? A alimentação não é simplesmente comer, não é não, encher a barriga, né? é, É você nutrir o seu corpo. E o seu corpo ele precisa de nutrientes e vitaminas específicas, sim, né? Do mesmo jeito que o músculo precisa de determinadas proteínas, o cérebro e ele também nervos precisa, é precisam isso, ali dos nutrientes, né? isso. E essa alimentação apressada, né? Sim, Quando a gente chega em uma determinada idade, passa a se preocupar demais com o trabalho, sim, né? Aí a gente se dedica àquele trabalho e não se dedica a nós mesmos, isso, não tem um né? cuidado É com o nosso como o corpo. próprio exemplo, como você citou aí, ou até mesmo a parte do estudo, né? Sim, Você vê aí a molecada quando chega no ensino médio, aquela vontade de cursar, de né? ter O uma seu curso. profissão, é. Aí fica aí praticamente 3 anos ali só dentro da escola, do quarto, estudando. É. Isso pode gerar também, né, Sim, um retardo em fazer essa poupança que você isso. fala, E né? atrelado a isso, as doenças da mente, né? Sim, Que são realmente do nosso século. Porque essa cobrança, ela existe de muito antes. Hoje eu tenho esse entendimento, mas para você ter noção, eu acho que eu tinha uns 8 anos, 8 a 9 anos. Eu tive febre emocional, que dizem que não existe, né? Mas a gente é, adoece, eu adoeci porque eu tinha ficado de recuperação numa prova. Qual é a necessidade de uma criança ficar doente porque ela ficou de recuperação, entende? Então, na época, eu lembro que minha mãe ficou muito preocupada. E aí, no futuro, a gente descobriu que nem tinha ficado. Eu achava que eu estava de recuperação e eu nem de recuperação estava. Ou seja, eu já era ansiosa com 9 8 9 anos de idade. Ou seja, aquilo ali é algo que já vem, já é atrelado a nós. Eu acho que, sei lá, já meio que você já nasce e você vai desenvolvendo. E o fato de tudo muito rápido na nossa vida. Então, hoje, por exemplo, a gente consome conteúdos muito rápidos. Então, a gente tá ali, por exemplo, no Instagram, no Reels, no TikTok, tá ali, você passou um conteúdo agora, daqui a pouco você já tá consumindo outro. E aí, né, tudo isso vai entrando na sua mente e você fica muito acelerado. Então, ser acelerado é da nossa realidade. Então, por exemplo, né, as nossas crianças hoje, eu incluo a nossa geração, né, dos 20 e dos 30 e poucos anos. A gente já veio aí de uma geração adoecida. Então, a gente já se cobra muito. Qual é a necessidade de uma criança de 9 anos, de 8 anos, se cobrar a ponto de achar. Na verdade, eu acho que, né, eu não me lembro, mas eu acho que deve ter passado pela minha cabeça. Eu vou perder um ano inteiro por conta de matemática, que matemática era o bicho. De matemática, entende? Então, assim, a gente tem essa pressão. É importante a gente ter é, é,
compromisso com a escola, compromisso, por exemplo, eu sempre digo que a igreja, né, os valores da igreja, me ajudaram muito a ser quem eu sou hoje. Porque eu tinha além daquele compromisso, aquele cuidado com as coisas de Deus, com a casa do Senhor, de ir à igreja, à escola bíblica dominical, de estar quietinha nos cultos. Então, meio que a gente, né, vai sendo ensinado Uhum. dessa forma. Isso é importante? É. Mas a criança, ela não pode perder essa infância, né? O adolescente, ele não pode perder a sua adolescência preso dentro de um quarto, estudando ou jogando videogame, né? E aí, quando ele vai chegar na vida adulta, ele vai descobrir as doenças e aí ele vai querer começar a correr atrás desse prejuízo e aí ele trabalha 8, 12 horas por dia. Como é que ele vai correr atrás, né? Com que tempo que você vai fazer, né? Isso. Então, por exemplo, hoje eu digo pela minha experiência, eu tive que diminuir a minha carga horária de trabalho para começar a me cuidar um pouco mais. Então, eu trabalhava na prefeitura, hoje eu não trabalho mais, porque eu preciso ter um cuidado um pouco maior comigo também, com o estúdio, com a gestão, entendeu? Então eu precisei abdicar de algo, né? E muitas vezes abdicar de algo é difícil, porque você está abdicando de um dinheiro, por exemplo, que Sim. talvez fosse lhe fazer falta. Mas, na verdade, você está ganhando vida, está ganhando saúde, está ganhando tempo para se Ganhando cuidar. tempo, é. Exato. Sim, e já adentrando, né, na questão do seu empreendimento, né? Que a escolha, né? Eu lembro que você estava começando a falar da sua primeira cliente aqui em Isso. Canindé, né? E quando foi que você viu, opa, dá para eu ter o meu espaço, vou construir isso na minha mente de como fazê-lo, Como foi que eu cheguei né? no Pilates, né? E como é que foi? Tá, vamos lá. Como eu falei, né, não tinha dado certo dentro dos hospitais, não tinha dado certo. E aí eu percebi que o Senhor ele estava me direcionando para outro lugar e eu precisava começar a aceitar isso. Porque até então eu não estava aceitando. Eu queria ir para onde eu achava que seria o melhor lugar, que seria o ambiente hospitalar. Mas aí o Senhor começou a me direcionar para outros lugares. E aí eu comecei a atender a parte clínica mesmo, pacientes domiciliares aqui. E aí eu pegava um pacientezinho, por exemplo, é, fraturado. E aí eu reabilitava aquele paciente. E aí, do nada, um paciente acamado, eu começava a atender aquele paciente. E aí, daqui a pouco, surgia uma liberação miofascial. Eita, me tô morrendo de dor na coluna. E aí, eu ia lá fazer uma liberação miofascial e aquele paciente começava a melhorar. E aí, falava para outra pessoa: Eita, ó, fiz liberação, melhorei. E aí, enfim, né? O boca a boca é o maior marketing do profissional. E aí, foi quando eu comecei a trabalhar na prefeitura pouco tempo depois de formada. E eu trabalhei durante 3 anos e pouquinho. Eu saí há pouco da prefeitura, no Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. E aí a gente fazia muitas ações relacionadas à saúde do trabalhador, ao cuidado com o trabalhador. Então, a gente também tinha a questão dos atendimentos em relação aos acidentes de trabalho, paciente que tinha tido algum acidente de trabalho, paciente que tinha alguma LER ou alguma DORT, que seria, né, alguma lesão por esforço repetitivo ou alguma doença relacionada ao trabalho. E aí eu comecei a atender esses pacientes e aí pronto, eu já tinha um emprego fixo, né? Eu já estava contratada então, eu já acalmei ali porque eu tinha, querendo ou não, quando você está atendendo domicílio, você tem esse paciente aqui agora. Mas aí você reabilita esse paciente, você dá alta a ele, e aí daqui a pouco você está sem paciente. Então você tem que fazer esse contato, esse network muito grande, justamente para você ter uma rotatividade de pacientes. Então é um pouco difícil, é muito louvável o fisioterapeuta que vive de domicílio. Significa dizer que ele é muito bom. Se o cara vive de Uhum. domicílio, é porque ele realmente é muito bom no que ele faz. Porque ele termina um paciente e ele já tem outro paciente, entende? Então, eu tenho muitos amigos que fazem muito dinheiro com domicílio e isso é muito bom, mas também é muito cansativo, Jonatas, porque você tem que estar se deslocando e eu não tinha Sim. transporte. Então, tipo assim, era a pé, era no mototáxi, era como dava. E o controle de ambiente, De né? Que deve ser muito ambiente. complicado, porque se é a domicílio, cada casa vai ter Ah, sua meu filho, cada casa é estrutura. uma casa. Do nada tinha cachorro querendo morder você, menino correndo, querendo a mãe. E sabe, os bichos se soltavam e de tudo acontecia. E a cama do paciente era mais baixa, você tinha que se inclinar um pouco mais, aí tu voltava para casa morrendo de dor na coluna. Mas isso é um trabalho, sabe? É um trabalho Uhum. muito digno, mas eu tava realmente já bem cansada dessa rotina. E aí foi quando eu disse, rapaz, eu vou.
desmistificar um pouquinho aqui na minha mente em relação ao Pilates, porque eu tinha um certo preconceito. Porque na minha cabeça, o fisioterapeuta que atendia Pilates, ele era menos fisioterapeuta. Porque, tipo assim, na minha cabeça era muito mais ligado o Pilates ao profissional da educação física, porque estava muito mais voltado ao movimento, e nanana. Então, Uhum. na minha cabeça, ingênua e bem errônea mesmo, esse pensamento bem errôneo, era de que o fisioterapeuta seria menos físio se ele tivesse atendendo Pilates. E, Jonatas, isso é completamente o oposto. Eu me tornei fisioterapeuta dentro do Pilates, no sentido de que Pilates, ele é cinesioterapia pura. E cinesioterapia, o que seria cinesioterapia, né? É o movimento, é o estudo do movimento. É a base do fisioterapeuta. O que é que a gente faz? Movimento. Então, dentro do Pilates, por exemplo, você sabe exatamente qual grupamento muscular você está trabalhando, quais são as ativações que você está fazendo, por que que você está fazendo, isso vai melhorar em quê? Então, isso faz com que você abra a sua mente em relação à própria fisioterapia. Hoje, até no paciente de físio, eu consigo aplicar exercícios do Pilates, porque são exercícios que trabalham várias coisas ao mesmo tempo. E aí, foi quando eu decidi fazer o curso de Pilates. Eu já trabalhava na prefeitura e aí eu já tinha um dinheirinho para poder pagar esse curso. Não é um curso muito baratinho, então a gente precisa dispor ali de um valor para poder fazer ele. E aí, o meu primeiro salário pagou meu curso. O primeiro salário de fisioterapeuta dentro do município de Canindé de São Francisco pagou meu curso de Pilates, para você ver como são as coisas, né? Como Deus é. E aí decidi fazer, vou fazer. Mas na minha cabeça eu ia fazer o curso e ia guardar no bolso, né? Ter mais um diploma, porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, na minha cabeça, o fato de você ter curso, ter diplomas, talvez lhe serviria no futuro. Então, eu pensava assim, sei lá, né? Vai que eu corra, não tenha mais nada, repara a cabeça. Então, eu vou ter pelo menos mais um aqui. Então, eu não posso ser hipócrita de dizer eu sempre amei o Pilates, né? Antes de conhecê-lo. Eu passei a amar depois de conhecer. Mas assim, era uma coisa que eu queria para minha vida? Não. Eu queria ser fisioterapeuta hospitalar. E me tornei clínica, né? E aí foi. Fiz o curso e desde então eu já amei o curso. Mas assim, eu sempre digo da importância de termos bons professores para que eles possam nos direcionar àquela profissão. Então, eu já era fisioterapeuta, mas eu entrei em um curso que os professores eles me ajudaram muito a entender o Pilates e desmistificar da minha cabeça de que o fisioterapeuta do Pilates é menos fisioterapeuta. E aí eu tive bons professores nesse curso que eu fiz. Hoje, Larissa, que é a dona do curso, ela se tornou minha amiga pessoal. Ela não foi minha professora na época no curso, né? Ela contrata, ela tem outros profissionais que são excelentes também, mas hoje nós somos amigas, assim, e compartilhamos da vida e dos empreendimentos, né? Mas eu fiz o curso e disse, não, vou, né? Vou começar a estagiar e ver no que é que vai dar. E aí, atrelado ao meu emprego da prefeitura, né? Que era pela manhã, eu comecei a fazer estágio de Pilates com as meninas do Estúdio Life. E aí, comecei com Yane, né? Comecei a ir com Yane e com Gabi a fazer o estágio. E aí, desde então, fui ficando. Sabe aquele estagiário que chega e vai ficando? Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei, fui ficando, fui ficando, fui ficando. E aí, de estagiária, eu passei a ser colaboradora do estúdio. Então, assumi algumas turmas. E aí, eu fiquei, eu acho que entre o estágio e até o último dia que eu estive lá, foi em média uns 2 anos. Foi cerca de uns 2 anos. Então, eu fiquei muito tempo, que assim, para mim foi o maior tempo de aprendizado. Então, eu aprendi muito sendo colaboradora de outro estúdio. Então, aprendi como cuidar desse paciente, o que era que eu iria fazer. Então, as meninas, elas me ensinaram muito também. Os alunos me ensinaram muito. Então, a gente realmente precisa começar ali do zero. E aí, eu atendi durante 2 anos no Estúdio Live, até decidir. E também, eu precisava ter o capital para ter o meu espaço. Então, para você ver que as coisas não são do dia para a noite, né? Então, assim que eu me formei, fez o curso de Pilates, você já tem como abrir um estúdio? É impossível, a não ser que você seja herdeiro, né? E aí se torna mais possível, mas não era o meu caso. E aí foram 2 anos trabalhando no estúdio das meninas, no Estúdio Life, a qual, né, eu tenho muita gratidão, alegria, né, por ter participado daquela casa, que para mim realmente foi uma casa, foi uma escola, sempre digo isso.
não tenho essa questão As de. meninas, elas são pioneiras, você teria Elas essa são informação? São pioneiras, elas são pioneiras, você teria. pioneiras. Não tenho isso porque a gente não existe rivalidade entre nós. Para mim, tem espaço para todos os profissionais. Então, aqui hoje nós somos em 3 estúdios de Pilates na cidade e tem espaço e tem paciente para todo mundo, graças a Deus. Então, ninguém precisa se matar pelo paciente de ninguém, pelo aluno de ninguém, porque todo mundo tem o seu. Eu acho isso muito interessante, assim, porque, é, óbvio, cada profissional sabe da sua área, né? Sim, Mas, inclusive na minha área, há uma carência de profissionais, porque a demanda, é a muito tendência é grande. sempre crescer. Sim, Porque ao perceber a utilidade daquele profissional, isso. sempre vai aparecer mais pessoas com necessidades semelhantes, Sim, né? A gente não entrou ainda, mas espero que a gente entre na parte da prevenção, né? sim. Porque na área da saúde, principalmente, a gente acha que só vai procurar o profissional quando está precisando ali. Ah, já Já aconteceu algo, adoeci. já aconteceu algo. E tem a questão da prevenção, né? Uhum, Que ela é muito importante. com certeza. E, e só com uma quantidade de profissionais que dê para atender, né, a população, é que esses outros aspectos podem ficar cada vez mais evidentes. Evidentes, exato. E assim, eu acho que isso fortalece a profissão. Ao invés de você ser rival daquele profissional, né? E de, não, só eu tenho que ser bom, só eu tenho que crescer. Isso na verdade, diminui a sua profissão. Porque a gente realmente precisa criar laços para fazer ela crescer. Então, as pessoas, elas precisam conhecer, por exemplo, no nosso caso, né? No Pilates, precisam conhecer o que é, para que serve. Então, hoje, por exemplo, eu tenho feito um trabalho de formiguinha, eu digo de formiguinha porque é muito difícil, dentro da internet. Então, eu tenho lançado bastante vídeos, como eu posso, da prática do Pilates. Então, eu tenho tentado. E isso realmente demanda muito tempo e é muito difícil, Jonatas, porque o instrutor de Pilates, ele trabalha muito. Nós atendemos, tipo assim, de 7 da manhã às 9 da noite. Então, são muitas aulas, entende? E aí, você acaba tendo uma carga horária muito extensa. Você precisa ter tempo, por exemplo, para cuidar dessa parte é, é, de marketing, vamos dizer assim. E não é apenas marketing. Noemi, você está mostrando a importância do Pilates na internet só porque você quer trazer aluno para o seu estúdio. Graças a Deus, hoje eu não tenho nem horário para trazer tantos alunos para o meu estúdio. Hoje a gente já trabalha com a lista de espera, mas é principalmente para que você que não conhece o Pilates consiga entender o que é, para que serve. Então, por exemplo, quando a gente lança um vídeo lá, é, eu botei esses dias um vídeo, se eu não me engano, foram 10 exercícios, alguns exercícios que diminuem a dor na coluna. Você não tem noção do tanto de pessoas que salvam aquele conteúdo. Porque todo mundo tem dor na coluna. Entende? Então, assim, é um trabalho de formiguinha também que a gente vai fazendo ali. Então, eu tenho tentado fazer isso, de também tornar o Pilates conhecido na internet. Hoje já existem muitos profissionais que fazem esse trabalho, mas eu tento fazer isso dentro de Canindé de São Francisco, para que também as pessoas consigam me conhecer e conhecer o meu trabalho, né? Então, quem é Noemi fisioterapeuta e instrutora de Pilates? Como é que ela trabalha? Então, isso é muito importante, né? E aí, trazendo, por exemplo, para essa questão da prevenção, quando a gente faz esse trabalho de fazer as pessoas conhecerem o Pilates, você já começa a entender que, de fato, não é apenas para a pessoa que está com um processo de adoecimento, ou seja, não é por algo apenas patológico, mas você pode praticar o Pilates como a gente pratica a musculação, a nível de saúde, de promover saúde, de promoção, né? Então, o Pilates hoje em dia, ainda bem, nós estamos desmistificando da cabeça das pessoas de que é pro idosinho senil que tá ali, sabe? Não. O Pilates, ele é para todos. Nós temos desde o Pilates Kids para crianças. Eu não atendo, né, crianças. Não é uma área que eu consigo, eu sou bem sincera, quando chega criança para mim. E outra coisa, o profissional ele também precisa ter essa noção. É, Sim. não pega um paciente que você não vai dar conta, que você não vai conseguir ajudar aquele paciente, né? Não é nem apenas pelo seu nome, é principalmente pelo paciente. Então, eu não tenho habilidade com criança. Eu amo criança, mas eu não tenho habilidade de cuidado com criança, diferentemente de outras colegas profissionais da minha área que tem. Mas
né, voltando para essa questão, por exemplo, nós temos aí desde Pilates Kids até para idosos. Então, hoje, dentro do estúdio, eu tenho, sei lá, acho que meu aluno mais jovem tá ali dentro da faixa dos 19, 20 e poucos anos, e o meu aluno mais velho tem 82 anos. Então, é bem eclético. A gente tem para todas as idades e gostos. E aí, o que que acontece? Que bom que isso a gente está conseguindo desmistificar. Hoje eu tenho uma turma só de homens. Eu tenho uma turma só de homens e tem durante o dia, né, vários homens dentro de turmas misturadas. Quando eu digo que eu tenho uma turma só de homens, não foi porque eu quis fazer uma turma só de homens, não. Foi porque foi acontecendo. Você que chamou o Márcio, que chamou fulano, que sabe, e aí foi, juntou e ali ficou. E aí tinha mulheres que foram saindo, né, precisaram ir embora. Teve casos de pessoas que precisaram ir embora. E aí tinha homens na fila de espera. E aí eu perguntava, você quer esse horário? Né? Aqui é uma turma só de homens, quero. E aí, dentro dessa turma só de homens, eu tenho os meninos, né, que Márcio faz parte dessa turma, tem meninos jovens e tem os senhores de 60 anos, 50 e poucos anos e 60 anos, que dão de 10 a 0 nos jovens. Diga-se de passagem. Eu tô brincando, mas assim, eu boto desafio, eles adoram. Eu coloco os meninos na prancha, e aí o de 60 anos conseguiu 1 minuto, o de 30 anos conseguiu 19 segundos, sabe? Então, assim, eles vão brincando, vão se divertindo ali. Então, o Pilates, ele também é esse ambiente, sabe? A gente diz que é uma interação entre corpo e mente. Porque não é algo que você ficar ali preso àquele treino insuportavelmente chato, que você não vê a hora de acabar. É um momento que você tem ali de muita liberdade de conversar, de dar risada. E como é uma aula em grupo, né, sai muita coisa. Então você já imagine, né, o tanto de coisa que sai. E aí, né, pensando nisso, graças a Deus já desmistificou muito essa questão de que é só para idoso. Então hoje a gente tem jovens que não têm adoecimento, né? Por exemplo, que é o caso de Márcio. Ele não tem nada, por exemplo, um problema de coluna, mas ele faz pilates. Eu tenho alunas que são jovens, por exemplo, da minha faixa etária, que fazem pilates porque querem ter mais saúde, saúde, querem ter mais mobilidade, querem melhorar, inclusive nos treinos da musculação, porque o pilates, eu sempre bato isso na tecla, são duas coisas que caminham em conjunto. Como eu sou praticante do pilates, eu consigo, por exemplo, chegar em locais de mobilidade que uma pessoa não praticante não consegue. Entende? Então, por exemplo, no agachamento, dentro da. Eu pratico musculação também. Então, na musculação eu consigo, por exemplo, ter uma amplitude maior graças ao que eu ganhei no Pilates. Então, você vê que é algo que é em conjunto. E as pessoas, elas estão começando a entender isso. Então, é algo que já desmistificou, né? Que é mais para idoso. Na verdade, Jonatas, eu tenho hoje um público majoritariamente jovem. Eu tenho pouquíssimos idosos. O meu público atual é majoritariamente jovem. Então, são pessoas ali na faixa dos seus 30 e 40 e poucos anos. E tenho, sim, idosos de 77 anos. Eu tenho uma idosa de 77 anos que faz coisas que tem gente que de 20 e poucos anos não faz, porque é muito ativa, porque é praticante do Pilates. E isso realmente enche os nossos olhos, né? Nos deixa muito feliz, no sentido de saber que nosso trabalho ele está surtindo efeito. Então, assim, tem essa questão da prevenção e tem pessoas que procuram realmente porque já estão com processo de adoecimento. Eu queria falar sobre esse caso porque é bem interessante. E tem 2 semanas que esse rapaz ele começou a fazer aula comigo, ontem eu estava conversando com ele. Ele acabou de se formar, se formar na odontologia, vai ser dentista, e ele já tá com problema de coluna. E aí, na época, quando ele me procurou, a namorada dele é minha aluna, a namorada, a sogra, o sogro e a mãe dele são meus alunos. E aí, ele, na época, é ela que me procurou, disse, não, eu insisti muito para que ele viesse fazer pilates, porque ele já tá sentindo muita dor na coluna. E assim, já tá praticamente de cirurgia marcada. Ele descobriu, né, que tava com hernia de disco, que já queria o abaulamento discal e já queria marcar a cirurgia, vamos pra mesa de cirurgia e tá tudo certo. E aí eu chego a tomar um susto. Eu disse, eita, mulher tão jovem, não há ainda uma necessidade. Vamos primeiro pro tratamento conservador, né? Vamos tentar tirar essa pessoa da mesa de cirurgia. Reverter, né? Até porque a gente sabe que toda cirurgia ela tem um risco, né? E Sim, coluna, sim. então, você tá mexendo com algo que é muito, muito delicado. E aí ontem eu tava conversando com ele, ontem ele foi fazer a última aula do ano. E ele fez, como é que eu vou ficar 2 semanas, né? Que a gente vai entrar em recesso. Como é que eu vou ficar 2 semanas sem aula? Já vou ver que eu vou voltar a sentir dor. Noemi, em 2 semanas minha coluna nem dói mais. E
E de pensar, ainda disse assim, e de pensar que eu já estava de cirurgia marcada praticamente. Então, para você ver como, né, mesmo dentro do processo de adoecimento, o Pilates ele pode ser muito benéfico. Eu não estou dizendo que todo mundo que vai começar a fazer o Pilates vai reduzir, não é uma receita, não é magia. Venha que eu trago sua coluna de volta em 2 semanas. Não, né? É um processo e cada corpo é um corpo, nós somos diferentes. Então, eu tenho um processo de melhora diferente do seu processo de melhora. A gente pega a mesma gripe, mas eu passo um dia, tô bem, você passa 2 dias, 3 dias e ainda tá de cama. Então, cada corpo é um corpo. E aí a gente tava conversando sobre isso e ele disse, ó, tô super bem, não sei o que é dor, em 2 semanas de aula. Então, assim, tem a questão de orientação também, porque existe a vida fora do Pilates. Pilates você está ali dentro de 1 horinha durante 2, 3 vezes a semana no máximo. E o que você faz fora da sua vida é completamente diferente. Então, eu preciso também ter esse feeling de dar uma orientação ao meu paciente, de orientar o meu aluno. Então, por exemplo, o meu aluno dentista, né, como eu já citei ele fica muito tempo sentado, então, o que é que eu oriento? Você tem a possibilidade de subir sua cadeira e ficar um pouquinho em pé? Fica um pouquinho em pé, sabe? Quando você terminar um paciente, entre um paciente e outro, não fique sentado esperando o próximo, não. Vá lá buscar ele na recepção. Você caminhou um pouquinho. Você buscou esse paciente, você trouxe ele para dentro. Então, querendo ou não, você tem. Como é que eu posso dizer? Você sai daquela postura mantida durante um tempo. E aí, pronto, né? Você vai começando a melhorar a vida daquele paciente por meio de coisinhas que parecem ser tão simples, Jonatas, mas que já melhoram muito. Nesse tempo que a gente tá aqui de conversa, que eu nem sei quanto tempo tem que eu falo, mas que homem da cobra, viu? É, você já se mexeu, não já? Sim. Você não ficou parado durante. Eu já me mexi, já troquei perna, já. E A gente não aguenta. eu tenho, eu tenho, eu tenho essa questão assim. Eu, eu, eu acho, né? Minha percepção, que praticando a musculação, eu corrijo minha postura. Só faço o exercício, os movimentos com a postura correta, né? É, pelo menos assim eu acho. Né? Eu Uhum, nunca sofri nenhuma lesão, assim, pelo menos recentemente. Lá no tá. início da musculação, a pessoa sempre se machuca, Minha né? experiência, né? É, porém, em meus momentos de estar relaxado em casa, trabalho, é só quando conscientemente, né? Porque Uhum. inconsciente eu vou mergulhando no banco. Aí eu percebo e me Se corrijo. organiza. Isso. Tá. Porque até me manter por muito tempo em postura, aí entra a questão no judô. Tem momentos que a gente tem que ficar lá. Né? Se tiver um professor falando, a gente vai estar sentado, sentado sobre o tornozelo, né? Uhum. A postura de Seiza. E, cara, incomoda demais. Tudo, desde o do próprio tornozelo, um pouco o O joelho, joelho, a a coluna, coluna. porque tá lá reta há um Isso. tempão, né? Ah, mas não é posturado? Sim, mas Mas você, incomoda. Então, você não tá você já trouxe relaxado. o quê da questão? Não existe postura correta. Não existe. Então as pessoas acham que, por exemplo, a gente passa muito por isso, a gente que é fisioterapeuta, quando a pessoa que está do seu lado, sei lá, num ambiente, sabe que você é fisioterapeuta, a pessoa tá tipo assim, do nada ela já faz isso aqui, né? Eita, a menina vai ficar me julgando. Vai. E de vez em quando a gente julga mesmo um pouquinho. Mas tô brincando. No sentido, por exemplo, de existir postura perfeita. Não existe postura perfeita. Então eu não aguento ficar muito tempo nessa posição. O que a gente não pode manter são posturas, ou seja, você não Uhum. pode ficar em posturas mantidas. Então, Noemi, essa postura aqui tá correta? Tá, mas essa também tá. Você tá relaxado, certo? Então, o que é que a gente precisa fazer para ter uma melhora da postura? Fortalecimento do core, que é a musculatura estabilizadora do corpo. Então, quando você tem um core fortalecido o suficiente para que você tenha, né, uma postura um pouco melhor, isso vai realmente melhorar a sua postura Uhum. visualmente para as pessoas que estão te vendo na rua. Você não vai ter essa postura cifótica, corcunda, esse Czinho na coluna. Ela vai ser um pouco mais bonita no sentido de, né, peito mais aberto, porque você tem um core fortalecido. Então, não existe postura perfeita. Não adianta você ficar horas e horas e horas na mesma postura, tentando manter ali, porque isso vai incomodar a sua coluna. O que você tem que fazer é trocar de postura durante um tempo. Então, por exemplo, como eu falei, né? Eu cheguei para essa aluna minha
Ela é minha aluna e ela também é minha paciente de liberação miofascial. Ela é dentista. Vez ou outra ela vive fazendo liberação comigo também. E aí o que é que acontece? Ela atende muitos pacientes no dia. E aí o que é que eu digo pra ela? Ó, tenta melhorar a sua coluna no sentido de não ficar muito tempo numa postura só. Então, já viu, atendeu 2, 3 pacientes sentada? Pega o próximo, atende ele em pé. Vai buscar o paciente na recepção. Então, são macetes que a gente faz para que evitar ficar muito tempo nessa postura. Então, vamos lá. Como é que eu faço para ter uma postura mais bonita, Noemi? Faz pilates. Tô brincando, não apenas, mas fortalece o core, né? Fortalece os músculos, trabalha a musculatura mesmo. Então, Noemi funcional melhora? Melhora. A musculação melhora? Melhora. Artes marciais melhora? Melhora. Caminhada melhora? Sim. Então, assim, bota seu corpo em movimento. Pilates melhora muito. O Pilates, ele é completo nesse sentido, João, porque a gente atua diretamente. Então, a gente trabalha o centro de força, né? Contrologia, que a gente chama dentro do Pilates. É o centro de força. Onde é que está o nosso centro de força? Joseph Pilates, né, que é o criador do método, ele entendeu Pilates é que um sobrenome, é? Pilates é um sobrenome. Tá louco, é Pilates é um novidade pra sobrenome. mim. Joseph Pilates é o pai do Pilates, a gente chama, é nosso pai. É interessante. Depois, se você tiver curiosidade, você e quem nos assiste, pesquisem um pouquinho sobre a história de Joseph. Como foi que foi criado o Pilates? O Pilates ele foi criado num contexto de adoecimento, num contexto de guerra, de melhora daqueles pacientes que estavam adoecidos. Então, eu vou te falar até o nome dos equipamentos que você vai achar interessante. Por exemplo, dentro do Pilates nós temos o Cadillac. O Cadillac foi pensado por conta do carro. Então, foi ele que criou fonte e voz da cabeça dele e ele foi lá e criou o Cadillac. O Cadillac nos dá infinitas possibilidades de exercício. Então, aqueles exercícios bonitos que eu acho que você já deve ter visto, né? Aquelas posturas aéreas. Cabeça para baixo, perna para cima, Parece nananã. brincadeira de criança. Parece. Eu fazia, assim, não é de maneira pejorativa, Ah, tá? tá, eu entendi. Porque eu lembro que eu fazia. Se eu fizer isso, eu me quebro todo, é capaz de Aham. eu cair. Mas eu vi alguém, postagem da, né? é, que sobe na barra assim, e é como se coloca, tá na barra aqui e joga as pernas Pra pra trás, trás certo. assim. Aham. Pô, eu fazia isso quando eu era criança. Agora, se eu fizer hoje em dia, Aham. né? Ou arranca, sai meu Ou ombro do tora o lugar, ou pescoço. eu caio, Já era. né? Ó, toda criança já praticou um exercício do Pilates que a gente chama de rollover. O que é o rollover? Toda criança. Deitadinho, eu fazia muito com o Davi, quando a gente era pequeno. Deitadinho ali, você joga as pernas pra trás. Hum, Passar a perna pela cabeça. Não sim. tem meio que girar uma cambalhotazinha É, por trás. a gente, Pronto. por conta do judô, hoje a gente faz bastante Faz. isso. Pronto, o rollover. O rollover é um exercício que você entra na postura deitadozinho. E aí, de barriga para cima, você coloca as suas pernas para trás, a ponto de você conseguir alcançar atrás da sua cabeça. Então, você vai ficar ali Uhum. naquela posturazinha e a perna lá para trás. Mas na hora de praticar sendo adulto, é um pouquinho mais difícil, porque a gente é um pouquinho mais travado e tudo mais. Então, assim, existem coisas dentro do Pilates que são um pouquinho óbvias, sabe? De Uhum. exercícios mesmo, de posturas. Então, o que foi que Joseph pensou, né? Ele pensou nos equipamentos que foi o Cadillac, o Barrel, a Chair e o Reformer. Hoje, né, esses equipamentos, eles fazem parte do Pilates clássico e ainda tem essas diferenças. O Pilates clássico, ele é basicamente o que Joseph ensinou. Então, tem profissionais que trabalham apenas com Pilates clássico, só com o que ele ensinou, ponto, acabou, sem variação de movimento, né? Às vezes até tem, eu não quero nem pecar porque não é minha área, então eu não sei falar muito bem sobre o clássico, né? E eu também admiro, porque traz resultado. Na verdade, é a base do Pilates, né? Foi o que ele ensinou. Mas hoje, por exemplo, eu trabalho, e a maioria dos profissionais trabalham com Pilates contemporâneo. Então, nós trouxemos adaptações. Então, a gente, dentro desses equipamentos, e também tem o solo, né? Que é o Mat Pilates, que a gente faz exercício. Então, você não precisa de equipamento para fazer Pilates. E isso nos dá uma gama muito maior de pacientes, porque eu consigo atender uma pessoa nos Estados Unidos. Então, da minha casa, com o meu computador, eu consigo atender uma pessoa que está fora do meu país, por meio, né, do comando verbal com o Met Pilates. A pessoa só precisa de um tapete e tá vestido numa leg, que é uma roupa confortável. Então, hoje, né, eu trabalho com Pilates contemporâneo.
E aí, o que seria, né? Eu utilizo dos recursos que eu tenho, né? Extra aos equipamentos e ao que foi ensinado por Joseph. Então, eu tenho, por exemplo, dentro de um movimento. Então, vamos lá, né? A gente pensa nos movimentos funcionais da articulação. Eu sei que o ombro faz flexão, ele faz extensão, ele faz abdução, ele faz adução, e eu começo a pensar, o que é que eu posso fazer, por exemplo, dentro desse movimento? Então, eu posso trazer coluna também. E aí a gente vai, sabe, inventando ali, Uhum. inventando dentro dos princípios do Pilates. Você também não pode fugir, porque tem muita coisa na internet que as pessoas Tipo, postam movimentos que tem que continuação, tem né? continuidade, a gente chama de Pilates construtivo. Dentro da internet, John, tem muita coisa que não é Pilates, que as pessoas postam, que, eita caramba, você vê aquela coisa linda, maravilhosa, mas aquilo não é Pilates, aquilo não tem funcionalidade. Tudo que eu venha a fazer dentro do Pilates precisa ter uma função. Para que eu estou fazendo isso? Para que vai servir? Entendeu? Uhum. Então, o Pilates contemporâneo, por mais que ele nos dê essa possibilidade de criar movimentos, de construir movimentos e também de usar acessórios, como por exemplo bolas, terabandes, halteres, a bolinha menorzinha, né? E aí, overball. E aí a gente pode, né, usar desses adereços, mas a gente não pode fugir do Pilates, a gente não pode fugir da nossa base. Então, você tem ali o que Joseph ensinou. Então, é tentar manter aquela memória viva e o que ele realmente fez. Mas é principalmente usar a sua criatividade. Pilates é criatividade. Então, Existe, assim, de alguma maneira, uma confusão desses movimentos com o ou a yoga? sim, sim, com certeza. Com certeza existe, porque existem posturas que são muito parecidas, né? E o princípio, por exemplo, de respiração, né? De relaxamento ali que o yoga ali nos proporciona, o Pilates a gente também tem isso, né? Então, você tem como confundir, mas ao mesmo tempo não, porque para você ser professor de yoga, você não precisa ser fisioterapeuta, por exemplo. Nem precisa ter educação física. Eu também não quero errar porque eu não sei o que é que eles precisam ter. Mas eles precisam ser professores de Uhum. yoga, entendeu? Então, assim, são coisas diferentes. Yoga, eu não sei É, não eu o também não nome dele. sei. Mas assim, são coisas diferentes. Porém, tem posturas que são muito parecidas. Eu tenho uma aluna que ela era praticante. E aí tem exercícios que eu coloco, pronto, ela era praticante do yoga e hoje ela tem uma facilidade gigantesca em fazer exercícios avançados. Que também tem isso. Então, não é meu aluno que começou no Pilates aqui agora, ele já vai fazer um aéreo amanhã? Não, a gente constrói o movimento. Então, eu preciso primeiro que esse aluno tenha é, força o suficiente para que eu saiba que se eu colocar ele de cabeça para baixo no Cadillac, ele não vai cair. Então, ele precisa ele precisa estar avançado. Então, por isso que os avançados a gente tem que ter cuidado ao fazer. Mas todo aluno é capaz de fazer um avançado. O idoso é capaz de fazer um avançado? É, mas eu não vou colocar o meu aluno idoso em risco de queda. Uhum. Então, eu não vou colocar a minha aluna gestante em risco de queda. Então, por exemplo, eu coloco os meus alunos idosos para fazerem exercícios avançados, mas que não tragam riscos para eles, entende? Não que eu estou colocando os outros em risco. Não, mas a gente sabe que ao ficar de cabeça para Sim. baixo, você tirou seus pés do chão. Então, se tirou os pés do chão, você perdeu o controle ali. Então, você tem que manter, né, é o que eu sempre digo para elas. Geralmente são as meninas que gostam muito de fazer os avançados. Tenham calma, entrem no exercício com calma, respirem, façam devagar, entendam o movimento, construam o movimento, saibam o que vocês estão fazendo. E só conclua se você tiver segurança. Então, eu não vou colocar um aluno em um exercício avançado se ele não tiver segurança, entende? Isso, por exemplo, vai servir para minha gestante. A gente sabe da importância do Pilates para a gestante. É muito bom o Pilates na gestação. Mas eu não vou colocar a minha paciente em risco. Então, eu, Noemi, só atendo a gestante a partir do primeiro trimestre, depois que ela fez o primeiro trimestre, por meio de liberação médica. O fisioterapeuta precisa do aval médico para trabalhar? Não. O fisioterapeuta não precisa, é um profissional independente. Então, eu não preciso que o médico me mande a quantidade de sessões ou que você precise passar no médico para depois vir para mim. Não. Mas no caso da gestante, a gente está lidando com outra vidinha que está sendo gerada. Então, eu, por respaldo jurídico mesmo, né? Um cuidado maior com essa gestante e comigo, eu só atendo essa paciente por meio de liberação médica. Ou seja, a médica, ela entendeu, ou o médico, né, o obstetra, eles entenderam que essa paciente, ela tem condições suficientes de praticar uma atividade física. Então, por meio de liberação, a gente começa a atender a partir do primeiro trimestre. Por quê?
Dentro do primeiro trimestre, o seu corpo, o corpo da mulher, ele entende que o bebezinho ele é um corpo estranho. Então, ele vai fazer de tudo para expulsar. De tudo. Então, ele precisa ainda se adaptar, entender que ali é uma gestação e que aquilo ali é saudável para ele, que não está fazendo Uhum. mal. Então, o corpo, ele é muito inteligente. Ele começa a querer, ó, colocar para fora. E aí, dentro desse primeiro trimestre, isso pode acontecer. Então, a gente precisa evitar. Então, a partir do segundo trimestre, ela já começa a crescer a barriga. Eu vou colocar essa gestante em 4 apoios durante muito tempo? Não vou, eu tenho que evitar risco de diástase. E isso gera muitas coisinhas que a gente precisa também se dedicar em estudo para poder fazer. Então, assim, a gente nunca para de estudar, John. A gente entra no mundo da saúde sabendo que você está aqui agora, mas que não é um movimento a qualquer custo. Você precisa realmente ensinar, você precisa se dedicar em estudo para que você consiga levar o melhor para o seu paciente. Então, é uma construção. Bom. Então, para a gente direcionar então para o encerramento, deixar esse momento livre para você colocar algo que a gente não colocou, né? Uhum. Alguma comparação com algo. O Pilates já está bem difundido aqui em Que Canindé, bom. né? Graças a Deus. Acredito assim, tanto pelo conhecimento assim, né? Canindé é uma cidade pequena, Pequena, todo né? mundo se Né? conhece, O é. pessoal se conhece assim. Eu acho que naturalmente algumas pessoas já perceberam que do que a gente conversou aqui que Pilates não é apenas para pessoas de determinada faixa etária ou com Uhum. determinada condição de saúde. Tem a questão da prevenção. Eu gostei muito do que você falou também que o Pilates ela não substitui A a musculação, musculação, mas não. pelo contrário, ela ajuda também a quem pratica a musculação, né? Eu achei muito interessante isso. Então, esse momento deixar livre para você falar aquilo que você queira colocar, tanto sobre o Uhum. Pilates ou a fisioterapia, né? Uhum. Algo que você sinta à vontade. Então, eu lembro que você tinha até dito, né, que tinha essa dificuldade de entender, por exemplo, a diferença do Pilates para a Sim, fisioterapia, sim. né? Na fisioterapia, a gente trabalha majoritariamente a reabilitação, né? Então, a gente reabilita aquele paciente. Então, paciente fraturado, paciente com problema neurológico, a gente trabalha a reabilitação. Dentro do Pilates, como a gente trabalha em grupo, então o que é que acontece? Nós temos a parte do Pilates que é funcional, que seria a parte do Pilates funcional. Ah, é o aluno que não tem realmente nenhum acometimento. Então, ele está fazendo só é, por condicionamento, né, que a gente chama. Uhum. E temos também a parte dentro do Pilates clínico. Então, o que seria o Pilates clínico? Você está fazendo Pilates com um fisioterapeuta. Isso é muito bom, porque se você tem algum problema, ele sabe como te reabilitar, entende? Então, assim, vamos lá. E uma coisa não anula a outra. Ah, Noemi, eu acabei de sofrer um acidente, Deus me livre, e fraturei a tíbia. Eu já vou pro Pilates? Não, né? A gente vai por partes. A gente vai começar ali pela fisioterapia. Então, vamos começar pela fisio, né? A gente vai te reabilitar a quantidade de sessões. Quem vai dizer sou eu e o seu corpo. Então, digamos que o médico, que isso acontece muito ainda, infelizmente, é do profissional médico mandar a quantidade de sessões, embora isso não seja tão interessante para nós, né? Porque a gente muitas vezes tem esse embate com o paciente, porque ele fala: ah, mas o médico mandou eu fazer 10 sessões. Certo, o médico lhe mandou fazer 10 sessões, mas se em 10 sessões você não estiver bem ainda, você vai largar? Ou, e se em 5 sessões você estiver melhor, você vai continuar fazendo 10? Então, assim, eu sou bem sincera ao paciente. E eu faço de tudo, John, para liberar aquele paciente, porque o que eu, não, o que eu quero é o bem dele, eu não quero o dinheiro dele. Não vai render para mim fazer com que aquele paciente ele fique 10, 20 sessões comigo, se em 5 eu pude melhorar ele e ele pode ter uma vida, sabe, saudável, voltar às suas atividades. E isso acontece muito. Por exemplo, o paciente chegou com um problema de coluna, bem sério, e a gente reabilitou ele na fisioterapia e aí depois ele foi para o Pilates. Isso é uma continuidade. O Pilates não tem prazo de validade. Então é como academia. Você faz independente de. Então, você começou a fazer porque você tem problema de coluna e você vai continuar fazendo porque seu problema sumiu, entende? Porque ele está ali desacordado, vamos dizer assim. Então, existem hoje alunos que estão comigo que estão há anos sem crise de coluna.
porque estão há anos praticando Pilates, então não tem um prazo de validade. Isso é o que diferencia da fisioterapia. E também porque o Pilates, por exemplo, ele pode ser feito por um profissional da educação física e a fisioterapia apenas pelo fisioterapeuta. Então, cada um no seu quadrado, nesse sentido. Então, a gente reabilita o paciente na físio e a gente dá continuidade àquele tratamento lá no Pilates. Então, se é um paciente, por exemplo, que foi meu, eu já sei exatamente o que é que eu vou continuar trabalhando com ele. Hoje eu tenho trabalhado muito mais com o próprio Pilates. Eu quase não tenho tido tempo, graças a Deus, para atender os pacientes de fisioterapia. E aí o que é que acontece? Eu encaminho para outros colegas, né? E aí eles atendem e aí, no geral, esses pacientes eles voltam para o Pilates. Então eles entram na lista de espera, surgiu vaga, eles estão ali para poder fazer o Pilates. Então essa é basicamente a diferença. E a única coisa que eu posso deixar, né, é pratiquem Pilates. É, eu tenho certeza que quem pratica Pilates não se arrepende, né? Eu sempre digo isso. Só não gosta de Pilates que nunca praticou, né? Então, é tirar um pouquinho da cabeça de que é algo realizado apenas, por exemplo, por mulheres ou por idosos ou por gestantes, né? Que é o grupo que a gente mais vê. Mas que é uma prática, né? Que é uma atividade que deve ser e pode ser praticada por qualquer pessoa, porque é muito benéfico. Então, que bom que a gente tem conseguido desmistificar isso. Que bom que o Pilates está muito difundido em Canidé. E eu espero, né, que a nossa cidade ela cresça a um ponto da gente realmente não dar conta da quantidade de pacientes, de alunos que a gente vai ter, né? Eu não digo só eu, o meu estúdio, mas os outros estúdios da cidade também. Porque o que a gente quer realmente é que o Pilates seja difundido, né? Que o Pilates ele seja reconhecido e que a nossa profissão ela seja valorizada. É sobre isso. Boa. É, na descrição do vídeo, né, tá o link para o perfil de Instagram, meu, do podcast, da Noemi, através do seu pessoal. Tem um específico também do... Não, hoje eu tenho apenas, né? Hoje a gente tem entendido, John, que a pessoa que nos assiste, ela quer saber não apenas do seu empreendimento, ela quer conhecer, então, você também. Então, a gente, dentro do ramo do Pilates, a gente estuda um pouquinho sobre Uhum. marketing, eu já fiz alguns cursos, e a gente é realmente orientado. Quem começou agora, por exemplo, mas quem já tem o Instagram, tudo bem você continuar alimentando. Mas hoje eu mal tenho tido tempo de alimentar, por exemplo, um único Instagram, então você imagina se fossem Dois. dois. Então, desculpa, é tentar manter ali postando aqueles conteúdos relacionados ao Pilates e também à vida de Noemi. Então, por exemplo, quem me segue sabe que eu tenho uma cachorrinha chamada Aurora, sabe que eu sou casada com Márcio, sabe que eu sou dorameira, mas também consome conteúdo sobre Pilates. Então, aquela Uhum. pessoa ela vai saber quais são os exercícios, por exemplo, que vão poder ajudar na dor da coluna. Esses dias eu postei um vídeo sobre o Pilates e a corrida, né? A interação do Pilates e da corrida. Então, tem essas questões também. Então, por isso, atualmente, e pretendo continuar apenas crescendo o meu Instagram, que lá vocês vão conhecer de tudo um pouco, né? Noemi Pilates e a minha vida, por exemplo, cristã também, eu posto muito sobre a caminhada com Cristo. Eu acho muito interessante que as pessoas, elas realmente se conectem com a gente, né? A gente precisa dessa conexão. Não apenas com o Pilates, até porque em algum momento eu acredito que a pessoa ia enjoar, né? De ver só sobre Pilates. Mas também ver um pouquinho da vida alheia é interessante. Boa. Então é isso. A gente vai ficando por aqui, né? Agradeço, Noemi, por Eu que ter agradeço, Janta. contribuído aqui com esse tema tão importante aqui no podcast, né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, né? Se ainda não curtiu, curte este vídeo, né? Compartilha, comenta aí, coloca aí algo. Se você já precisou do Pilates, da fisioterapia por algum motivo específico, se você não precisou, mas mesmo assim buscou, né? Por perceber a importância, né? Ou conhece alguém, relata aí e a gente aí, quem sabe, numa próxima conversa a gente cita o seu comentário, ok? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.